Fica à vontade, pode ir sentando na poltrona. Eu sou o Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo conhece, todo mundo já passou por essa situação e todo mundo já ficou irritado com aquele anúncio que veio no meio do nosso vídeo no YouTube, no meio do nosso jogo, que a gente teve que esperar 27, 30 segundos para passar, sei lá, né? Mas a gente vai falar sobre esses anúncios disruptivos, né? Essas propagandas que interrompem o que a gente está fazendo ou desviam a nossa atenção, né? Dificultando a nossa tarefa, o nosso objetivo. Mas antes de a gente passar para o cerne da questão, para a psicologia da coisa mesmo, né? Eu tive a ideia desse vídeo porque essa já é uma discussão antiga que eu tenho com alguns amigos meus, né? Porque se esses anúncios eles realmente funcionam. Porque assim, quando tu tá vendo teu vídeo, tá jogando teu jogo, e vem aquele anúncio do nada e interrompe o que tu tá fazendo, né? Ninguém gosta disso. A gente não tem uma emoção boa, uma emoção positiva quando isso acontece. O que o pessoal fala? Ah, eu só fico com raiva daquele anúncio, com raiva daquela marca, é um saco. Aí sim que eu penso, eu não vou comprar esse negócio. Tá, tudo bem, né? Entendo, sinto a mesma coisa, mas vamos pensar assim, se é uma prática tão comum, essa do anúncio disruptivo, algum benefício ela deve trazer, né? Em certo ponto, em certa medida, deve funcionar. Mas além dessa discussão, ontem eu passei por uma situação nova, vamos dizer assim, né? Eu baixei um filme na internet, né? Fui lá na internet, baixei um filme e tal, não sei o que, né? Um filme pirata. E não sei se eu posso dizer isso aqui no YouTube, mas... Bom, vamos lá, agora tá dito. E aí eu fui assistir, só que o que acontece, né? A pessoa que disponibilizou esse vídeo, esse filme gratuitamente na internet, ela colocou anúncios no meio do vídeo. Então, do nada, assim, né? Tipo, aparecia lá em cima, assim, né? Umas letrinhas ali, o site do que eles estavam anunciando. Aí vinha o pior, né? Vinha uma propaganda, tipo, interrompia, parava o vídeo e vinha uma propaganda do site, né? E com, enfim, uma propaganda horrível, besta, que se repetiu 2 ou 3 vezes ao longo do filme, né? E aquilo assim, ó, foi a primeira vez que eu passei por essa experiência de baixar um filme na internet, né? E ter anúncio no meio do filme. Isso já é, né, pirataria já é ilegal, já não... Só que eu fiquei sem palavras, eu fiquei realmente sem palavras por causa daquilo. E aí eu resolvi, enfim, pesquisar, né, essa dúvida que eu tinha, se esses anúncios disruptivos realmente funcionam, eu resolvi ir lá e pesquisar e ver se eles realmente funcionam. Mas vamos lá, o que eu descobri nessa minha pesquisa, né? A gente vai falar de 3 efeitos aqui, né? 3 efeitos são essenciais quando a gente está falando desses anúncios disruptivos. O primeiro deles é o efeito de mera exposição. O que é esse efeito de mera exposição? O que os pesquisadores, né, observaram é que toda vez que qualquer organismo, seja uma pessoa, um bicho, né, é exposto a um estímulo novo, um estímulo que ele não conhece, a tendência é ter uma resposta de medo ou evitação, né? Ou seja, quando acontece alguma coisa, a gente vê um objeto, vê uma pessoa, vê alguma coisa que a gente não conhece, a tendência é a gente ficar, opa, peraí, o que é isso? É bom, é ruim? Não... Peraí, eu preciso entender melhor, né? É esse receio, esse medo ou evitação. E aí, o que eles observaram, né? Que quanto mais a gente era exposto a esse mesmo estímulo, essa mesma coisa, menor era essa resposta de medo ou evitação.
e depois de um ponto existia uma resposta de gostar mais daquilo. A gente se adaptava, né? E a gente se adapta e passa a gostar e tem uma tendência a gostar daquela coisa, evento, o que for, né? Que a gente já foi exposto várias vezes. Um exemplo que eles dão foi um professor de universidade que resolveu fazer um experimento com a turma dele. Ele pegou um aluno, um voluntário, né? E esse voluntário, essa pessoa, ela botava um saco preto, assim, que eu imagino que fosse um saco de lixo, alguma coisa do gênero, que ia até os pés e ficava no fundo da sala, né, durante as aulas. No início os alunos, tipo, que é isso, né? Não entenderam, alguns ficaram meio incomodados e tal, mas com o passar das aulas, com o passar do semestre, eles foram se habituando àquilo ali e no final eles já estavam amigos, interagindo, fazendo piada, tirando foto com aquela pessoa, com aquele voluntário que estava vestido um saco plástico preto da cabeça aos pés, né? Então, aí a gente vê justamente o efeito de mera exposição, né? Quanto mais a gente é exposto a um estímulo, uma coisa, um objeto, uma pessoa, né? No início a gente tem essa resposta de medo e evitação, mas depois de um ponto a gente começa a gostar, criar um afeto positivo com relação àquela coisa, evento ou pessoa. Ah, e para ficar uma curiosidade aqui sobre esse efeito de mera exposição, eles observaram que quando essa exposição, né, a uma imagem ou algum estímulo era subliminar, ou seja, não era captada conscientemente, ela iniciava esse efeito de passar a gostar, de criar um afeto positivo mais rapidamente. Né? E eu imagino que é daí que surge aquele mito das mensagens subliminares e tudo, né? Mas, para a gente ficar tranquilo, o que eles viram também é que quando essa exposição é subliminar, quando ela não chega ao nível da percepção consciente, é muito difícil ter esse efeito de mera exposição fora de um ambiente controlado. Então, provavelmente é por isso que a gente não vê mensagens subliminares, não tem logos de marca piscando em um frame durante um vídeo, durante um filme. O segundo fenômeno, o segundo efeito que a gente vai falar aqui, que é essencial para o funcionamento desses anúncios disruptivos, é a fluência de processamento. O que é essa fluência de processamento? A fluência de processamento é meio que a facilidade, a fluência com a qual a gente processa um estímulo a qual a gente está sendo exposto. E o que eles observaram é que quanto mais a gente é exposto a um determinado estímulo, maior fluência a gente tem na interpretação daquele estímulo. E é justamente essa maior fluência que gera esse efeito de começar a gostar cada vez mais daquela coisa, objeto ou pessoa. Por exemplo, né, se a gente vai ver um logo de uma marca muito conhecida, não vou dizer aqui, né, Coca-Cola, é só ver o logo, é só ver as cores e a gente já sabe o que ele significa, né? Isso é a nossa fluência de processamento. Então, né, antes da gente passar para o terceiro efeito, vamos relacionar esses dois primeiros. O efeito de mera exposição, né, mostra que quanto mais a gente é exposto a um estímulo, menor é a nossa resposta de medo ou evitação, e depois de um ponto a gente passa a desenvolver um afeto positivo, a tendência a gostar daquele estímulo ali, daquela coisa, objeto ou pessoa. Né? A fluência de processamento, ela explica por que isso acontece. Isso acontece porque a gente vai ficando cada vez mais apto, vai processando cada vez mais facilmente aquele estímulo que é repetitivo para a gente. Né? E é isso que gera esse efeito, essa tendência de gostar daquele estímulo.
E aí vem o pulo do gato, que é a primazia afetiva. Mas o que é, o que diz, né, essa primazia afetiva? O que significa ela? Basicamente, o que os pesquisadores observaram é que antes de a gente tomar qualquer decisão, fazer um julgamento racionalmente, a gente faz um julgamento afetivo com relação àquela coisa, àquela situação, àquela pessoa. Então, assim, por exemplo, se eu vou do supermercado e eu tô pensando qual refrigerante eu vou comprar, antes de eu tomar essa decisão racional, vendo quantos litros tem a garrafa, o valor, né, se tá gelado ou se não tá, antes de eu tomar qualquer decisão racional, antes de eu fazer qualquer julgamento racional, eu já fiz um julgamento afetivo com relação àquela decisão, àquela situação. Então, aquele mito de que a gente pode ser completamente racional, que tem que ser racional, deixar as emoções de lado, não é bem assim que a coisa funciona. Porque as nossas emoções, elas são processadas mais rapidamente do que as nossas razões, a nossa racionalidade. E aí, quando a gente junta esses três efeitos, né, o efeito de mera exposição, a fluência de processamento e a primazia afetiva, o que a gente observa, né? A gente observa que quanto mais eu sou exposto a um estímulo, maior a tendência de eu gostar dele, e gostando desse estímulo, né, eu vou ter já esse julgamento afetivo positivo antes mesmo de eu fazer um julgamento racional com relação àquele estímulo ou algo relacionado a ele, né, no futuro. Tá, Léo, tu me explicou esses três efeitos e tal, legal, mas tu não me respondeu ainda. Esses anúncios que nos incomodam, que interrompem nosso vídeo, nosso joguinho, eles realmente funcionam? Eu encontrei um artigo que a pergunta, né, desse artigo, a pesquisa, era justamente essa, se esses anúncios eles realmente funcionam, né? O que eles provaram, quais foram os resultados que eles chegaram? Primeiro, a pergunta que eles tinham, né, se eles realmente, esses anúncios, se eles realmente incomodam, né? Que tipo de anúncio realmente incomoda? E aí eles viram, né, descobriram o óbvio, que é que esses anúncios disruptivos realmente incomodam, eles geram uma emoção ruim, um desgosto, né? Então, ok, qual era a segunda pergunta? Tá, esse desgosto, esse incômodo que o anúncio gera, ele é transferido para a marca também? E aí é que eles viram que não. Quando eles expuseram, né, as pessoas, eles fizeram o teste lá, tinha que ficar jogando um joguinho, e daí vinha um anúncio, interrompia, né, vinha um pop-up, aqueles anúncios que abre assim do nada, e aí eles clicavam ali no X para fechar, né, todas as pessoas relataram estar incomodadas com aquele anúncio, né, mas quando eles foram comparar a preferência de marcas depois, né, de ter feito esses anúncios, eles viram que a marca que eles tinham exposto mais teve uma preferência maior, né? E a marca que eles tinham exposto menos teve uma preferência menor em relação à marca que eles tinham exposto mais, mas uma preferência maior em relação a marcas que não tinham sido expostas, que não se tinha feito anúncio. Ou seja, esses anúncios disruptivos realmente funcionam. Mas então, agora, rapidinho, né, uma explicação teórica do porquê que esses anúncios funcionam. Primeiro, né, o efeito de mera exposição. A gente é exposto repetidas vezes a um mesmo estímulo, a uma mesma propaganda, a uma mesma marca, a um mesmo logo, né? Essa exposição repetitiva gera uma fluência de processamento. A gente começa a processar aquele estímulo mais facilmente, o que causa, né, ou tem a tendência de causar um afeto positivo, fazer com que a gente goste mais daquilo, simplesmente porque nos é familiar e porque a gente tem uma fluência de processamento maior. E aí, no final, junta com a primazia afetiva. Então,
antes de a gente tomar uma decisão racional, eu não vou comprar essa marca porque ela ficava botando anúncio no meio do vídeo que eu queria ver, a gente vai ter um julgamento afetivo, um julgamento emocional com relação àquela coisa, àquela marca. Isso aqui, não, acho que eu já vi várias vezes, é legal, o logo deles eu gosto, as cores, a letra, sei lá, a razão que for, a gente vai ter a tendência a apresentar uma emoção positiva com relação àquela marca, aquele logo, né? Aquela coisa que a gente foi exposto repetidas vezes. E aí, esse processamento, né, esse julgamento emocional vem antes do julgamento racional. Então, a gente já fica meio inclinado emocionalmente a racionalmente tomar uma decisão que favorece aquela marca, né? Mostrar uma preferência por aquela marca, aquele logo, o que for que a gente foi exposto repetidas vezes. E aí, nesse artigo, eles ainda falam, né, de um outro padrão de comportamento, de um outro efeito que meio que potencializa esse trio aí do capeta que criou que faz esses anúncios disruptivos funcionarem. Que é, a gente não costuma questionar as nossas emoções, né, ou a origem delas, a razão, o motivo pela qual elas existem, né, quando a gente sente algo. Então, a gente sente, a gente parte do pressuposto que é verdade aquilo, né, que a gente realmente gosta e não sei o quê, ao invés de pensar que talvez a gente só tenha sido exposto àquela coisa, pessoa, evento, estímulo, o que for, várias vezes ao longo da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vida. Mas o nosso tempo está terminando, a gente fica por aqui. Se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like, né? Contribui para esse efeito de mera exposição aí nos meus vídeos, do canal aqui, do Psicologia da Coisa. Críticas e sugestões, né? Escreve aqui nos comentários. Se tem algum assunto que tu gostaria que fosse abordado num vídeo aqui do canal, escreve nos comentários. Eu leio todos eles. Quem sabe não sai uma coisa legal daí. Até mais!